Os squash matches são uma parte tradicional da luta livre profissional há várias décadas. Embora nem sempre seja o tipo de luta mais popular entre os fãs, quando ela é bem executada, elas se tornam uma ferramenta poderosa para contar uma história. Mas, antes de tudo, a gente precisa ir no básico. E o que é exatamente uma squash match? E em uma palavra, é dominação. O objetivo principal de uma squash match é mostrar sem dúvidas a superioridade total de um lutador sobre o outro. Normalmente, isso acontece com o vencedor finalizando a luta em questão de segundos, com pouca ou nenhuma resistência do adversário. E claro que já houve squash matches que duraram um pouco mais, mas isso não diminui o fato de que foram combates completamente desequilibrados. E o ponto central de um squash match eficaz é deixar claro para o público quem é o lutador dominante daquela história. E por mais eficientes que essas lutas possam ser, nem sempre elas são perfeitas. Como em todo esporte, às vezes o resultado é bom, às vezes nem tanto. E gente, pensando nisso, eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês, pra poder relembrar algumas das melhores e também das piores squash matches da história da WWE. Mas antes da gente prosseguir pro nosso vídeo, galera, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então, meu povo, partiu pro vídeo. Brock Lesnar contra Zach Gowen. E começamos aí a lista com uma entrada um pouco inusitada. Os registros oficiais dizem que em agosto de 2003, Zach Gowen venceu Brock Lesnar em apenas 2 minutos e 3 segundos. Mas às vezes os livros de história não contam toda a verdade. E nesse caso, quem saiu realmente esmagado foi o próprio vencedor. A luta teve pouca ação dentro do ringue, com Brock Lesnar aplicando um poderoso Triple Powerbomb em Zach Gowen, antes de ser desqualificado por um golpe brutal com uma cadeira. E o que veio depois foi uma das cenas mais violentas de ataque pós-luta já vistas na WWE. Tudo isso acontecendo bem na frente da mãe de Zach Gowen. E por mais difícil que tenha sido assistir, essa foi uma jogada de booking inteligente da WWE. E foram segmentos brutais como esse, muito mais do que simples squash matches de 10 segundos, que ajudaram a construir a imagem de Brock Lesnar como um monstro imparável que todos nós conhecemos nos dias atuais. Sheamus contra Daniel Bryan na WrestleMania 28. Quando Daniel Bryan entrou na WrestleMania 28 como campeão mundial dos pesos pesados, muitos esperavam uma performance épica para essa estrela em ascensão. Mas, para surpresa geral, Daniel Bryan ficou apenas 18 segundos no ringue contra Sheamus. Ele levou um Brogue Kick quase que imediatamente e acabou sendo derrotado com um pinfall bem no centro do ringue. O que mais decepcionou foi o fato de que na época Daniel Bryan era considerado um dos melhores técnicos do mundo, e essa luta era uma chance perfeita para mostrar seu talento no maior palco de wrestling. Ser esmagado em um tempo recorde acabou fazendo Daniel Bryan parecer um verdadeiro bobo, e mais tarde a WWE revelou que a ideia era fazer algo que ninguém esperava. De certa forma, a missão foi cumprida, mas certamente existiam formas melhores de contar essa história. E para provar que aquilo não definia Daniel Bryan, ele e Sheamus se enfrentaram em uma luta excepcional, de 2 de 3 quedas apenas 4 semanas depois no Extreme Rules. Um combate que teria facilmente lugar em qualquer card da WrestleMania. Bruno Sammartino contra Buddy Rogers. Uma das lutas pelo título mais antigas da história da WWE também está entre as mais controversas. Em 1963, Bruno Sammartino iniciou seu lendário reinado de 7 anos ao derrotar Buddy Rogers, o original Nature Boy, em apenas 48 segundos. Mas o verdadeiro drama está nos bastidores, e não na rapidez da luta. Diz a lenda em que Buddy Rogers teria sofrido um ataque cardíaco nas semanas anteriores do combate, e não estaria em condições físicas para competir. Há até histórias que afirmam que ele foi literalmente arrancado do hospital para cumprir o compromisso contra Bruno Sammartino, embora o próprio Sammartino tenha negado essas alegações. Outras versões dizem que Rogers foi enganado, acreditando que venceria por desqualificação, e só tomou o conhecimento do resultado final quando o adversário contou a ele após a luta. E com tantas versões circulando sobre o evento que aconteceu há mais de meio século, fica muito difícil separar o que é fato do que é ficção. Mas se algo é certo,
é que toda essa incerteza só aumentou a fama e o mistério em torno dessa luta histórica. Yokozuna contra Hulk Hogan, WrestleMania 9. E agora a gente vai para uma das lutas mais improvisadas da história da WWE, que aconteceu nos momentos finais da WrestleMania 9. Após Bret Hart perder o título da WWE para o gigantesco Yokozuna, Hulk Hogan acabou aparecendo para poder checar o estado do seu amigo Bret Hart. Mas Hulk Hogan não esperava o que estava por vir. Mr. Fuji anunciou que Yokozuna desafiava Hulk Hogan para uma luta ali mesmo, na hora. Essa ousada proposta, porém, acabou se voltando contra o então campeão recém-coroado, quando Mr. Fuji, sem querer, acabou jogando pó nos olhos de Yokozuna. Isso permitiu que Hulk Hogan aproveitasse a situação, aplicando um leg drop e garantindo a vitória e o título após 22 segundos. Os fãs já estavam irritados por verem o babyface Bret Hart sendo derrotado por Yokozuna na luta anterior, mas Hulk Hogan aparecer para roubar os holofotes foi demais para muitos, e esse tipo de booking causou bastante reclamação e frustração entre o público, para dizer o mínimo. E para completar a história, Hulk Hogan deixaria a WWE apenas alguns meses depois. Pois é, vai entender, né? Ultimate Warrior contra Triple H na WrestleMania 12. Depois de 4 anos afastado, Ultimate Warrior voltou à WWE para um confronto na WrestleMania 12 contra o jovem talento da época, Hunter Hearst Helmsley, que hoje nós conhecemos como Triple H. Era esperado que o retorno de Warrior fosse triunfante, mas esse tipo poderia ter sido o momento perfeito para construir a carreira do novato, mesmo que fosse com uma derrota honrada e corajosa. No entanto, Warrior venceu em pouco mais de 1 minuto e meio, e o combate ficou marcado pelo fato de Ultimate Warrior ignorar completamente, claro, de forma roteirizada, o finisher de Triple H, o pedigree. Pouco depois, ele derrotou o adversário e venceu com um pinfall desleixado, após um Gorilla Press e um Splash. Ignorar um finalizador é uma das piores afrontas que um lutador pode sofrer, especialmente em sua estreia em um evento tão grandioso, mas claramente isso não prejudicou tanto Triple H, que na verdade acabou construindo uma carreira dominante e impressionante, mesmo com esse pequeno tropeço no começo da carreira. Ultimate Warrior contra Honky Tonk Man, SummerSlam de 1988. E mais uma história envolvendo o Ultimate Warrior, dessa vez durante a sua primeira passagem pela WWE, no primeiro SummerSlam da história. Menos de um ano após a sua estreia, o então novato derrotou o Honky Tonk Man em impressionantes 31 segundos, conquistando o seu primeiro título da WWE. E o que torna essa vitória ainda mais significante é que Honky Tonk Man era, na época, o campeão intercontinental com o maior reinado da história, um recorde de 454 dias, um recorde que depois foi quebrado por Gunther. E para aumentar ainda mais a surpresa, Warrior entrou como substituto de última hora, no lugar de Brutus the Barber Beefcake, que se machucou pouco antes do evento. Isso deixou o Honky Tonk Man não só surpreso, mas também bastante envergonhado, gerando um cenário que ninguém poderia prever antes do pay-per-view. E essa squash match definitivamente não será esquecida tão cedo, marcando um dos momentos mais icônicos da WWE. Brock Lesnar contra John Cena no SummerSlam de 2014. E bom, gente, com uma duração de 16 minutos e 6 segundos, muita gente pode até questionar se essa realmente foi uma squash match, mas considerando o domínio absoluto durante toda a luta, eu acho justo classificar ela como tal. Brock Lesnar foi completamente avassalador, praticamente não dando chances para John Cena reagir. E todos já ouviram falar dos 16 German suplexes que Lesnar aplicou, sem contar os 2 F5s que quase encerraram a luta antes do tempo. Além de ser chocante ver uma vitória tão esmagadora em uma disputa pelo cinturão da WWE, o fato disso ter acontecido contra o maior rosto da empresa, o aparentemente invencível Super Cena, tornou esse combate ainda mais marcante e memorável. Assim como a luta de Lesnar contra Zach Gowen, essa foi uma maneira inteligente de transformar uma squash match em algo menos convencional, mas igualmente, se não mais, eficiente para contar uma história. Foi uma demonstração verdadeiramente monumental, provavelmente única, e, para ser sincero, um booking incrível por parte da WWE. Diesel contra Bob Backlund,
em um house show em 1994. As trocas de títulos em shows não televisionados, os chamados house shows, costumavam ser algo relativamente comum no passado. Porém, por volta de meados dos anos 90, essa prática praticamente desapareceu. Mas em novembro de 1994, tivemos uma exceção a essa regra. Diesel enfrentou Bob Backlund no Madison Square Garden. Após conquistar o título no Survivor Series de 1994, Bob Backlund perdeu o cinturão para Diesel em apenas 3 dias depois, em um evento não televisionado. E para deixar tudo ainda mais surpreendente, a luta durou impressionantes 8 segundos. O combate consistiu basicamente em um powerbomb seguido de um pinfall, o que fez essa troca de título ser até mais rápida que alguns cash-ins recentes do Money in the Bank. Por conta disso, o reinado de Bob Backlund ficou marcado como talvez o exemplo mais icônico de um campeão de transição na memória dos fãs. E o fato dessa luta ter se tornado tão conhecida, mesmo acontecendo na suposta privacidade de um house show, mostra o quão inusitada foi essa ocasião. Goldberg contra Brock Lesnar, no Survivor Series de 2016. Mais de uma década após se afastar dos ringues, Goldberg fez o seu aguardado retorno para enfrentar o velho rival Brock Lesnar, em um reencontro que aconteceu 12 anos depois daquele desastre na WrestleMania 20. A expectativa dos fãs era enorme, mas ninguém poderia imaginar que Goldberg simplesmente atropelaria Lesnar em apenas 90 segundos. Foi a primeira vez desde os tempos da WCW que Goldberg realmente mostrou o monstro imparável que sempre prometeu ser. Com uma sequência rápida e precisa de movimentos, ele dominou completamente a luta, deixando Lesnar sem chance de reação. A torcida, é claro, foi à loucura, vibrando a cada golpe certeiro e impressionada com a performance surpreendentemente limpa e dominante de Goldberg. Uma vitória que reafirmou seu status lendário e reacendeu a paixão dos fãs por esse gigante da luta livre. Undertaker contra John Cena, WrestleMania 34. E bom, gente, muito da reputação dessa luta acabou sendo prejudicada pelo documentário Last Ride, que revelou que a luta entre Undertaker e John Cena na WrestleMania 34 foi vista pelo próprio Undertaker como uma espécie de squash de mentirinha. Isso acabou sendo uma grande decepção para ele. E apesar de Undertaker e John Cena recém-recuperados poderem, nas palavras do próprio Undertaker, terem feito uma luta de sonho de longa duração, a WWE pareceu com medo de arriscar após o desgaste da luta tensa na WrestleMania 33. Por isso, preferiram que Undertaker atropelasse John Cena usando jogos mentais com aquela vibe assustadora e estranha que só ele sabe fazer. E para muitos, essa luta ainda era um Dream Match, e uma duração de apenas 3 minutos acabou decepcionando bastante. Porém, não deixa de ser um momento monumental do evento. E aquela história do John Cena na plateia tentando convencer o povo ali que ele era um cara comum, tentando assistir o evento, junto com aquele blefe que ele teve com Elias e aquele final com Undertaker triunfante, tudo acabou sendo bastante bobo. E esse momento, ao longo dos anos, acabou dividindo bastante os fãs, mas ao mesmo tempo se tornou algo memorável para a história da WrestleMania. Então galera, chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei para vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!